Olá, muito boa tarde. No sábado cumpram-se 500 anos sobre o nascimento de Santa Teresa de Jesus. Neste dia em que olhamos a vida consagrada, falamos com o sacerdote carmelita Padre Armindo Vaz, mas para já os temas que marcam a atualidade religiosa. A Igreja não abandona as famílias, ainda que estas caiam no pecado ou se afastem da fé. Mensagem deixada pelo Papa Francisco na sua audiência geral desta quarta-feira. A segunda sessão do Sínodo dos Bispos sobre a Família vai decorrer em Roma entre os dias 4 e 25 de outubro e para debater os desafios que se colocam atualmente à vocação e missão das famílias. La Chiesa, come madre, non abbandona mai la famiglia, anche quando essa è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata. Neppure quando cade nel peccato oppure si allontana dalla Chiesa. Sempre fará di tutto per cercare di curarla e di guarirla. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa disse que a única coisa necessária é rezar pelos trabalhos do Sínodo. Vi chiedo per favore di non far mancare la vostra preghiera. Di questo c'è bisogno, non di chiacchiere. Um desafio deixado num dia em que se assinalava o 20º aniversário da encíclica O Evangelho da Vida, escrita por João Paulo II. Uma delegação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está a visitar o Líbano e o Iraque para se inteirar sobre a situação da população cristã naqueles territórios. Alguns portugueses integram a delegação internacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que está a visitar comunidades cristãs no Líbano e no Iraque. Catarina Bettencourt, presidente da delegação portuguesa, falou sobre o que se pretende com esta visita. O grande primeiro objetivo é ver como é que estão a ser aplicados os fundos já enviados, que temos enviado muita ajuda de emergência devido à situação fora do comum que está a acontecer em vários destes países, mas também é para ver o que é que nós ainda podemos fazer, porque há muito para fazer, infelizmente, porque nós não nos podemos esquecer que todas estas pessoas que estão no Líbano, estão no Iraque, estão na Síria, estão na Jordânia, são pessoas que deixaram tudo para trás, portanto ficaram sem nada e, portanto, só podem sobreviver se a comunidade internacional os puder ajudar, se instituições como a Ajuda à Igreja que Sofre os continuar a ajudar. São muitos os pedidos de auxílio que chegam diariamente às congregações religiosas e paróquias que começam a ter dificuldade em acolher tantos refugiados. Porque muitas vezes nós estamos, de facto, aqui comodamente sentados, muitas vezes vemos as imagens na televisão, nos jornais, e muitas vezes já nos passam ao lado, porque são muitas, e portanto, infelizmente vamos ficando como que sedados e imunes a todas estas imagens. Mas que tem sido de facto uma via sacra estes últimos 4 anos naquela região é um facto. É uma corrida contra o tempo que procura combater o desaparecimento da presença cristã naqueles territórios. Nós temos que ajudar estas pessoas a manterem-se no terreno, a ajudar a que este autoproclamado Estado Islâmico abandone de vez estas zonas ocupadas, para que as pessoas possam regressar e para que as nossas raízes cristãs não desapareçam desta zona, porque de facto Jesus andou ali, são zonas bíblicas, portanto, zonas onde temos vários episódios e, portanto, não podemos imaginar, nós cristãos da Europa, nós não podemos imaginar como é que é ter um Médio Oriente sem presença cristã e, portanto, temos que fazer tudo para que a presença continue. Mas o que temos verificado, de facto, é esta inércia desta comunidade. Temos visto que tudo tem acontecido e muitas vezes nem sequer se fala da presença cristã. Por estes dias, as Nações Unidas abordam de forma específica a situação dos cristãos no Médio Oriente. Espera-se que a comunidade internacional enfrente a questão e não tenha problemas ideológicos de se preocupar com os cristãos. É chocante ver a não reação da comunidade internacional, dos nossos governos, das organizações que vão gerindo o mundo, de não focarem nunca o problema nos cristãos e evitam falar da palavra cristãos. E nós temos visto, mesmo aqui na Europa, esconder ao máximo esta parte cristã, a nossa cultura cristã, as nossas raízes cristãs têm sido sempre tentada ser posta de lado.
E isto também está a acontecer no Médio Oriente com consequências gravíssimas. Eu não posso esquecer de uma pessoa que esteve cá, o patriarca da Síria, que dizia que é impensável imaginarmos um Médio Oriente sem a presença cristã, porque os cristãos têm determinados valores que são essenciais neste momento para que a vida possa continuar e, portanto, se a comunidade cristã desaparece definitivamente, há determinados valores que vão desaparecer e vai acontecer um desequilíbrio na zona que nós não sabemos ainda as consequências que podem trazer para o resto do mundo. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem acompanhado de perto esta situação dramática e tem dirigido a ajuda dos portugueses para o apoio direto aos refugiados e comunidades cristãs que tentam sobreviver naqueles territórios. O Santuário de São Bento da Porta Aberta é agora Basílica, uma distinção do Vaticano que traz novas responsabilidades na vivência da fé dos muitos peregrinos que aqui chegam. É o segundo santuário de Portugal que acolhe mais peregrinos, agora Basílica Menor por decisão do Vaticano. Aqui chegam muitos devotos de São Bento, em qualquer altura do ano, após longas caminhadas pelas serras do Gerês, motivados por promessas ou acontecimentos marcantes na história de cada um. Na história deste santuário, a distinção como Basílica acontecia num dia que inclui outros acontecimentos da espiritualidade beneditina. O dia 21 de março é um dia particularmente importante para a vida da Igreja Católica, sobretudo no Ocidente, por duas razões essenciais. É o dia em que se comemora o trânsito, a morte de São Bento, dia 21 de março. É o dia em que se comemora a fundação de Cister, de 21 de março de 1098. E este ano acresce aqui, em São Bento da Porta Aberta, a proclamação do santuário como Basílica Menor. Uma oportunidade de tornar mais relevante a espiritualidade que aqui se vive, num ambiente natural único. Procurarmos que aqui este santuário resplandeça as belezas de Deus na criação. Estamos também noutro santuário, que é o santuário por excelência neste Parque Nacional da Peneda e Gerês, que já por si é uma forma de nós, através da criação, louvarmos e agradecermos ao Criador tudo quanto Ele faz, Ele fez por cada um de nós. Significa ser um santuário, um templo que foi distinguido pela sua relevância em termos de preciosidade patrimonial, mas sobretudo devocional. E este é o caso de São Bento. Portanto, a igreja, agora santuário, agora Basílica de São Bento da Porta Aberta, é um santuário que se distingue pela devoção popular de milhares e milhares, centenas de milhares de peregrinos, permanentemente ao longo do ano, e é um lugar, e passará a ser um lugar com um reforço naquilo que a Igreja nos convida permanentemente à nova evangelização. A inspirar estas atitudes está São Bento, o padroeiro da Europa que propôs um estilo de vida baseado na oração e no trabalho. Ora et labora. É esse o estilo de vida que interessa fomentar a partir desta basílica. Eu não esqueço que São Bento, encerrando-se no convento e no mosteiro, fez com que os beneditinos exercitassem uma grande influência na sociedade, nas mais variadas áreas e setores, quase que cristianizando um pouco a cultura, digamos quase que a música, a agricultura, a ciência médica, todas essas realidades daquele tempo, né? E eu creio que o São Bento também, São Bento como santuário hoje, né, deveria assumir um pouco esta mesma responsabilidade. O que se traduz em aspectos muito concretos. Fazer com que a fé não seja uma realidade, digamos, amorfa, intimista, de simples devoções, peregrinações, dentro já de tradições habituais, mas que seja muito mais do que isso, seja um apelo para que a fé se encarne no concreto, no cotidiano, das variadíssimas situações que a vida encerra.
A celebração da atribuição do título de Basílica Menor ao Santuário de São Bento da Porta Aberta foi celebrado com a liturgia em rito bracarense, uma forma de celebração da Eucaristia específica, com gestos e ritos próprios desta diocese e que procura novas formas de sintonia com o rito romano, universal em toda a Igreja. São temas que pode encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. E no ano dedicado à vida consagrada, o testemunho daqueles que consagraram a sua vida ao serviço da Igreja. Tive contacto com algumas congregações e esse desejo de buscar a Deus foi crescendo em mim. E também, aliado a isso, o desejo também de servir os outros, de estar ao serviço dos outros. E depois, mais tarde, mesmo conhecendo as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, eu ainda não conheci muito bem qual era o carisma delas. Depois, pouco a pouco, eu fui perguntando, fui tentando conhecer e percebi que era o carisma com o qual eu mais me identificava. Quando fiz os meus votos perpétuos, percebi que era mesmo este o caminho que eu queria seguir e dei o meu sim definitivo. A poucos dias do 5º centenário de Santa Teresa de Jesus, ela própria modelo de vida consagrada, temos connosco o Padre Armindo Vaz, carmelita. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Boa tarde. Nestas rubricas, à quinta-feira, temos olhado a vida consagrada. É sacerdote carmelita, descalço. Perguntava-lhe como é que, na sua vida, a dada altura, surgiu esta opção vocacional, discerniu por este caminho? Eu tornei-me carmelita descalço em circunstâncias um pouco fortuitas, num verão quente de 1955, em que um padre carmelita foi à minha aldeia e a perguntar se havia algum rapaz que quisesse ir para o seminário. E o meu pai foi interpelado pelo pároco e assim, rapidamente, como na eleição do pastor David, do rei David, para ser o rei do povo de Israel, eu também fui agarrado assim um bocadinho pelos cabelos para ir para o seminário. Mas à medida que fui crescendo na vida carmelitana, fui tomando consciência da grandeza, da maravilha que é a ordem dos padres, das madres carmelitas descalças e também de toda a família carmelitana, que são os depositários, por assim dizer, de uma espiritualidade elevadíssima, que é a espiritualidade dos nossos fundadores, de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, por um lado, e de São João da Cruz, por outro. São aqueles que deram a fina flor da espiritualidade e até da mística à Igreja para alimentar a espiritualidade de tantas pessoas que quiseram ler as obras dos nossos fundadores. Nós podemos dizer que aquilo que de mais precioso, a herança mais rica que Santa Teresa nos deixou e que nos deixa agora neste seu 500º aniversário do seu nascimento, é precisamente o conjunto dos seus escritos. As suas obras, as obras que nós temos publicadas em português, são as obras completas, sobretudo a tríade dos seus grandes escritos, que são o Livro da Vida, por um lado, o Caminho da Perfeição, por outro, e As Moradas do Castelo Interior, por outro, são de uma riqueza humana e espiritual que não tem comparação
com obras de outros fundadores de outras congregações ou ordem religiosa. É já dentro de 2 dias que se assinalam os 500 anos do nascimento de Teresa de Jesus. Como é que estão a viver estes dias? Sei que há um programa intenso comemorativo, não é? Há todo um ano de comemorações, mas nas vésperas deste acontecimento serão dias especiais na sua ordem religiosa? São muito especiais. E precisamente por isso, e porque estamos mesmo a 2 dias do tal 500º aniversário do seu nascimento, eu queria dar os parabéns a Santa Teresa por aquilo que ela foi, no seu tempo, que foi uma grande mulher, do ponto de vista religioso, sem dúvida, mas também do ponto de vista cultural e profundamente humano. Ela, entre nós, carmelitas, goza da fama proverbial de ser muito humanitária. O humanismo de Santa Teresa é muito conhecido entre nós, porque era muito humana para com todas as pessoas. Todas as pessoas que contactavam com ela sentiam-se bem. Sentiam-se bem porque ela as punha à vontade. Lidava tanto com as pessoas mais simples, como com as suas irmãs religiosas, mas também com o rei Dom Filipe II e com a grande nobreza e a fina flor da sociedade de então. Uma grande mulher de origem de ascendência judaica, mas que estava perfeitamente integrada na sociedade de então, do século de ouro espanhol, o século XVI. Foi uma grande mulher no seu tempo, mas ela é inspiradora, profundamente inspiradora para os nossos dias, por aquilo que nos deixou. E por isso nós sentimos ter profundas razões, válidas razões, para celebrar este 500º aniversário do seu nascimento. E, de facto, todo mundo carmelita e todo mundo que comunga à volta da espiritualidade carmelitana está a celebrar este 5º centenário do nascimento de Santa Teresa, com grandes celebrações em todo o mundo, mas particularmente em Espanha. Em Espanha está envolvido o governo espanhol, está envolvida o município de Ávila, em que se empenhou, e também se empenhou o próprio Ministério da Cultura, com presenças em certos acontecimentos celebrativos das comemorações de Santa Teresa. Nós aqui em Portugal estamos a fazer muita coisa, temos um congresso para concluir as celebrações, e que será naquele fim de semana logo a seguir ao 15 de outubro deste ano. Mas, ao longo do ano, temos tido ciclos de conferências, dias de reflexões, retiros, propostas para workshops sobre os escritos de Santa Teresa. A própria Universidade Católica se envolveu nestas celebrações, facultando às pessoas possibilidade de seguir cursos e-learning, portanto, online, na plataforma da internet. É uma data importante, sem dúvida, mas ela ocorre em simultâneo com o Ano da Vida Consagrada, e também aí de que forma é que os carmelitas estão a aproveitar este desafio do Papa Francisco também para repensarem a sua forma de estarem no mundo, de dialogarem com os homens, de proporem o carisma de Teresa de Jesus também a esta nossa humanidade. Nós, carmelitas, sentimos-nos muito bem pelo facto de o Papa Francisco ter proposto, quase proclamado, este ano da vida consagrada, a coincidir com o centenário, o 5º centenário e as celebrações do centenário, do 5º centenário do nascimento de Santa Teresa. Há aqui uma ligação, obviamente, entre a vida consagrada em geral e a vida consagrada na ordem dos padres e das madres carmelitas. Nós sentimos que a espiritualidade carmelitana tem muito a propor e a oferecer, a dar gratuitamente à vida consagrada, especialmente através dos escritos dos nossos fundadores carmelitanos, Santa Teresa de Jesus,
São João da Cruz, que além de ser o grande místico que orientou e dirigiu espiritualmente a vida e a proposta de reforma da Ordem Carmelita de Santa Teresa, ele orientou-a. Ele esteve no convento, ali ao lado do convento onde Santa Teresa vivia, para orientar espiritualmente nesta reforma que ele fez. Mas além de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, temos também as obras de Edith Stein, a filósofa judia martirizada Edith Stein, as obras da irmã Isabel da Trindade e depois ainda, e particularmente, as obras completas de Santa Teresa do Menino Jesus, que não se deve confundir com Santa Teresa de Jesus. Esta Santa Teresa de Jesus é a mãe, a Santa Teresa de Ávila é a mãe de Santa Teresa de Lisieux, ou Santa Teresa do Menino Jesus, que é Santa Teresinha, a Santa das Rosas. É o seu modelo de inspiração espiritual. Portanto, temos aqui nas obras completas destes santos fundadores uma magnífica espiritualidade a oferecer à vida consagrada. Muito bem, Padre Armindo Vaz, muito obrigado por ter estado hoje connosco e nos ter falado não apenas dos 500 anos do aniversário de Teresa de Jesus, mas também deste desafio que é o ano da vida consagrada e como ele está a ser vivido pela Ordem Carmelita. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, um olhar em torno da vida consagrada e do exemplo de vida cristã que foi Santa Teresa de Jesus, no momento em que se assinalam os seus 500 anos do seu nascimento. Hoje chegamos ao fim, resta lembrar que mais logo, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia passa pela Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.